Você já sentiu que o tempo não é suficiente para você fazer tudo o que você precisa fazer ou que você quer fazer? Você está sempre correndo e não consegue dar conta de tudo? Quem nunca passou por esses momentos, quem nunca teve essa sensação? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre mordomia em relação ao nosso tempo. Como gerenciar o nosso tempo, mas vamos refletir numa perspectiva baseada lá em Eclesiastes 3:1, onde é um dos versículos que menciona sobre o tempo na Bíblia. A Bíblia é recheada de passagens que falam sobre o tempo, sobre a temporalidade da vida, mas hoje eu quero te fazer refletir sobre como você tem usado seu tempo. Em Eclesiastes 3:1 nós temos o seguinte: há um momento certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Em outras traduções, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo dos céus. Esse livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, que foi considerado e é considerado o homem mais sábio que existiu em toda a humanidade, em todo o mundo. E esse versículo nos faz refletir sobre a beleza que é sabermos usar o nosso tempo. Então, o livro de Eclesiastes é um livro para que, assim como eu, para aqueles que gostam de refletir sobre a vida, são pessoas que têm esse traço na personalidade de serem mais pensativas, reflexivas, mas se você não se enquadra nisso, esse livro também é para você. Então, a Bíblia é recheada de ensinamentos, de escritas realizadas por homens, mas inspiradas por Deus. E Eclesiastes nesse livro podemos dizer que Salomão, ele escreveu enquanto ele fazia essas reflexões inspiradas por Deus, estão registradas para que possamos refletir também nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor ela é eterna. E o livro de Eclesiastes, ele fala justamente sobre a futilidade de viver sem Deus e mostra que tudo tem valor quando colocamos na perspectiva da eternidade. Mas hoje eu quero te fazer refletir, te levar a refletir junto comigo sobre esse aspecto de como temos usado nosso tempo. O tempo é um recurso ilimitado. E muitas vezes a gente fica com aqueles jargões na cabeça. A vida está uma correria. E às vezes a gente acha isso bonito de se falar, porque dá uma falsa sensação de pessoa produtiva. Quando na verdade isso nos mostra que não estamos sabendo usar o nosso tempo. Nós todos possuímos 24 horas por dia e o Senhor ele é perfeito nisso, porque todos nós possuímos o mesmo tempo. Então não tem como alguém dizer que não consegue fazer essas coisas por falta de tempo, e muitas vezes há essa comparação, sabendo que aquela pessoa com a qual possivelmente você se compara tem o mesmo tempo que você. O que muitas vezes acontece é falta de método, é falta de organização, falta de propósito. Nós temos aqui em Eclesiastes, capítulo 3, essa narrativa, esse texto, que nos leva a refletir sobre o tempo, sobre as estações. Então, o versículo 2 continua: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, de se alegrar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. E assim até o versículo 8: tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, nós temos aqui um ponto principal. A diferença entre a palavra tempo, então a Bíblia ela foi escrita em partes em aramaico, em grego e eu esqueci a outra língua. Aramaico, grego e hebraico. E nós temos as traduções. Então, na verdade, a gente usa a palavra tempo, mas do grego existem duas palavras para definir o tempo: o cronos e o kairos. O cronos, justamente esse tempo que a gente mensura através do relógio, através do calendário, mas nós temos aqui uma chamada reflexão para o tempo kairos.
E é isso que Eclesiastes fala, que é o tempo para um propósito específico. É o tempo de viver os planos e os propósitos do Senhor. São as estações da vida. E é muito fácil a gente se perder em meio a essa vida moderna, de nos enchermos de atividades que muitas vezes não estão de acordo com os planos e propósitos que o Senhor tem para a gente, não estão de acordo com os planos que nós mesmos temos, porque quantas vezes nós temos o hábito de lá no fim do ano fazermos aquelas resoluções, aquelas listas de ano novo e nos perdemos nos nossos próprios planos, passa-se 2, 3 meses e não lembramos daquilo que colocamos como meta. Quantas vezes isso acontece? Comigo acontece, eu creio que com você também. E isso nos faz pensar justamente sobre propósito. Como eu tenho usado meu tempo? O tempo que eu tenho dispensado para realizar as atividades que não são aquelas comuns e necessárias do dia a dia, como estudar, trabalhar, dormir, a gente precisa demandar o tempo, mas o que eu tenho feito com o tempo que eu tenho disponível? Eu tenho usado para me desenvolver, para aprender coisas novas, para buscar a Deus, para realizar coisas que vão edificar a minha vida, ou eu tenho perdido tempo com coisas supérfluas, superficiais, banais, nas redes sociais, consumindo conteúdo que não tem nenhum valor e que não vai trazer coisas boas para a minha mente, para o meu pensamento e, consequente, para as minhas ações. Então, a primeira parte do vídeo eu gostaria que você refletisse sobre isso. Como você tem usado seu tempo? E agora nós vamos partir para alguns passos de como podemos melhor aproveitar o nosso tempo. E a primeira coisa é justamente você reconhecer as suas estações. Se hoje você está num período que você é estudante apenas, se dedique ao máximo nessa atividade. Ou você está dividindo a sua vida entre estudar e trabalhar. Você é alguém que está, além disso, desempenhando uma atividade acadêmica, trabalhando, é alguém que está se preparando para atuar em um ministério específico. Qual é a estação que você está vivendo agora? É muito importante. E, além disso, o que você precisa priorizar? Porque não temos como viver todas as estações ao mesmo tempo. Por isso que a palavra é uma estação. Isso dizer o quê? Fases, momentos, circunstâncias. E muitas vezes nos perdemos porque nós não sabemos em que fase estamos na nossa vida e quais são as prioridades do momento. Então pare nesse momento e reflita quais são as suas prioridades. O segundo ponto é justamente a gente planejar com sabedoria. Gestão do tempo não é encher a agenda. Não é listas de coisas para fazer. Gestão do tempo é eu alocar o recurso do tempo para atividades que sejam produtivas e que estejam de acordo com os planos e propósitos que eu tenho para mim e que primeiramente Deus tem para mim. Então é muito importante a gente usar recursos para melhor gerir o nosso tempo, para verificar, para justamente ter essa visualização de como estou usando o meu tempo. Isso pode ser através das mídias digitais, então nós temos muitos recursos, na verdade, digitais. Temos aplicativos como Trello, o próprio Docs Online. Então, você usar algum recurso, os físicos também, como Planner, Agenda, é justamente você não se perder em meio às suas atividades e demandas diárias e saber o quanto de tempo você tem dispensado para elas, para cada uma delas. E quando você consegue medir, gerenciar, você consegue identificar o que você está priorizando em sua vida. Um terceiro ponto para que possamos ter uma melhor gestão do nosso tempo é justamente a gente ter coragem de dizer não. É algo difícil. E quando a gente fala em dizer não, a gente fala aprender realmente é algo difícil. Principalmente para nós mulheres, né, que somos condicionadas a sempre sermos boazinhas. E não quer dizer que você dizer não, você vai estar assim, uma pessoa má. Mas acontece aí que o cerne da questão é que nós somos condicionadas a querer agradar as pessoas. Isso também acontece com os homens, com todo mundo,
mas principalmente com as mulheres. E a gente precisa entender que nós, todas as vezes que dizemos sim para os outros, nós estamos dizendo não para nós mesmas, para nós mesmos. Então é muito importante cultivarmos essa sensibilidade de entender se eu posso ou não fazer aquilo, se eu realmente desejo fazer aquilo, e não dar aquela resposta de estou disponível, quando eu, na verdade, não quero fazer isso. Então, realmente, é ter a coragem de dizer não. E saber priorizar aquilo que é importante, primeiramente, para você. Isso não quer dizer, claro, que você não vai ser uma pessoa que esteja disposta a ajudar, mas quando for possível. E é muito importante termos esse limite, que muitas vezes nós deixamos brechas e, às vezes, pessoas agem como se fossem donos do nosso próprio tempo, quando na verdade nós que devemos ser os mordomos e os gerenciadores do nosso tempo. Então saiba quais são as atividades que você precisa priorizar e aprenda a dizer não àquilo que não cabe a você realizar. Um outro ponto também, por fim, não menos importante, é colocarmos Deus no centro do nosso tempo, do nosso dia a dia. É justamente a gente não esquecer dos nossos momentos de devocionais, de conexão com Deus. E nesse dia após dia, sermos preenchidos pela presença do Senhor. E pedir que Ele nos ajude a sermos mordomos desse recurso ilimitado, que é o tempo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco sobre como você tem usado seu tempo. E lembre-se que esse recurso é um presente de Deus e que nós precisamos todos os dias nos policiarmos e olharmos para o nosso tempo como um presente dado por Deus que precisamos cuidar